Eu resolvi chamar a minha carteira de carteira HODL. Ela faz com que você conquiste seu primeiro Bitcoin mais rápido. É 100% automatizada. Você não tem trabalho algum. Só precisa clicar no botão abaixo e investir como eu. Olá, criptomaníacos! Será que essa subidinha não foi somente para enganar bobo, né? Agora o Bitcoin vai voltar a cair e vai afundar para baixo lá dos 15 mil dólares? Bom, eu vou abrir aqui meu gráfico mensal para explicar para vocês por que eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu já trouxe gráfico mensal algumas vezes aqui no canal para vocês. Essas linhas amarelas marcam os halvings do Bitcoin, historicamente, e vocês notam que é sempre um mesmo ciclo, né? A gente tem uma subida de preço, atinge um topo aqui, e depois tem essa linha de tendência de baixa branca aqui, mostrando uma queda. Essa linha branca que está fazendo um suporte aqui é realmente um suporte muito importante ao longo do ciclo, porque o preço bate aqui e volta a subir, bate e volta a subir. E quando finalmente rompe, aí tem uma última queda para atingir um fundo do poço. Vocês vão notar que essa queda, ela gira aqui ao redor de 80 e poucos por cento geralmente, né? 86% nessa primeira queda, no primeiro ciclo, no caso, né? 84% no segundo ciclo e dessa vez foi 77% de queda. A primeira pergunta que você pode fazer é: será que não deveríamos cair mais do que isso? Se as outras quedas foram de 84% e de 86%, o que impediria uma queda superior a 77%? Primeiro ponto que eu reforço para vocês é que a tendência é que cada vez essas quedas do Bitcoin sejam menores, porque ele vai se tornando mais popular, valor de mercado maior, e essas variações, essas volatilidades acabam sendo reduzidas. Então se percebe que vai caindo, né? De 80 e quase 87% para 84% e de 84% para 77%. Estaria em linha, e mais do que isso. Se a gente analisar o tamanho dessa queda, não pelo preço diretamente, mas pela média móvel de 200 dias, vamos perceber que essa queda ela foi muito forte, comparável a todas as quedas do passado, tá? Então, aqui vocês têm a linha vermelha, que é a média móvel de 200 dias para o Bitcoin. A TH é all-time high, ou seja, a alta histórica desse indicador. Vocês vão perceber que bate aqui nesses topinhos aqui deste indicador de média móvel de 200 dias. No primeiro ciclo, a gente teve uma queda de 50% nesse indicador para atingir o fundo do poço do mercado. Já no segundo, foram de 63% de queda. No terceiro, 58% de queda e dessa vez 61% de queda. A segunda maior queda de toda a história do Bitcoin. Isso já mostra que está muito esgotado, está numa queda muito forte para o Bitcoin, provando para vocês que sim, é normal que a gente tenha uma queda aqui de 77% nesse momento, sendo o fundo do poço. Outra coisa interessante desse gráfico, vocês vão notar que sempre que faltam 13 meses para o halving, tá? Essa seta vermelha marca justamente 13 meses com relação à linha amarela, que é o halving, né? Essa na vertical aqui. Então, sempre que 13 meses é quando o Bitcoin rompe essa linha de tendência de baixa na cor branca, tá? É aqui, como vocês podem ver, que acontece um rompimento nesse gráfico. Acontece também no mesmo período aqui, ó, acontece um rompimento nesse gráfico no segundo ciclo aqui em 2019. E olha só onde a gente está no mês anterior, aonde acontece o rompimento. A linha vermelha está aqui embaixo, ó, marcando 13 meses, né? Deixa eu trazer ela de novo, 13 meses aqui, que seria justamente agora entrando em março. Fevereiro, olha só onde é que foi a nossa resistência, pessoal. O preço tentou passar dessa linha de tendência de baixa, não é o mês correto, né? Faltam 14 meses para o halving, e agora a gente está finalmente entrando em março, onde pode acontecer esse rompimento. Além disso, a gente tem uma dupla resistência, tanto desta linha de tendência de baixa que vocês estão vendo aqui no gráfico, quanto desta linha amarela aqui, que também serve como resistência, que vem servindo de resistência há bastante tempo, há vários meses aqui, nesse período de fundo do poço do mercado, né? Então o preço não consegue superar essa linha amarela, justamente a região aqui dos 23.500 dólares, e que também bate com essa linha branca, que é a resistência da linha de tendência de baixa. Vou tirar essa linha amarela para não confundir vocês e mostrar que essa vela aqui é uma vela bem fraquinha, né? Vocês veem que o preço está praticamente no 0 a 0 nesse mês. Um mês muito fraco. E isso é o que a gente espera que aconteça antes de uma forte subida de preço. Por quê? Olhem só o que aconteceu, está marcado com seta amarela, né? Ó, o mês aqui anterior ao mês que rompe, né? Aqui onde a gente está, fevereiro. Olha só o que aconteceu nesses meses que precederam o rompimento, tá? Ciclo anterior, olha só, um mês fraco, correto? Um mês bem fraco aqui para esse que precede o rompimento, e aí sim, uma vela
bem mais forte, rompendo aqui. Ó, a seta amarela mostrando aqui o mês fraco como a gente está atualmente, né? E voltando mais para o ciclo anterior, mesma coisa. É um mês tão fraco que ele é vermelho, negativo. Então, foi um mês ruim aqui e, na sequência, finalmente um mês positivo, né? Mais forte aqui, rompendo essa linha de tendência de baixa. Então, o esperado seria justamente um mês mais positivo, mais forte em março, para gerar esse rompimento, levando a essa subida de preço finalmente, né? Essa disparada de preço que a gente viu, por exemplo, no ciclo anterior, né? Seria um rompimento e, finalmente, uma disparada de preço acontecendo em março. E aí vem a pergunta, rompendo isso aqui em março, rompendo essa linha de tendência de baixa branca em março, para onde vai o preço? Talvez essa matéria ajude vocês a entenderem isso. 32 mil dólares é logo ali. Especialista diz que o Bitcoin pode explodir em março, mas há uma pedra no caminho. O Diego aqui é o analista que eles estão citando na matéria. Vamos entender primeiro a parte positiva do que ele citou. Ele falou que existe um padrão GIFT de alta, que é feito de uma vela de impulsão de força, ou seja, uma vela positiva, seguida de uma vela Doji, de indecisão, essa vela que a gente está vendo exatamente nesse momento, né? E posteriormente uma vela de rompimento desse Doji. Caso o próximo candle, a próxima vela, rompa a máxima do Doji em 25.300 dólares, a resistência que eu sempre falo para vocês aqui no canal, ele ativa o gift de compra e coloca como alvo os 32 mil dólares. Traduzindo isso para vocês, está aqui o gráfico que ele trouxe, né? Vocês percebem que vem um candle de impulsão de força, esse candle forte que a gente teve aqui no mês de janeiro, seguido desse Doji, bem fraco aqui no 0 a 0, como a gente está vendo, né? É que eu falei para vocês que é um mês fraco que costuma preceder aquela subida forte, e ele espera que, se tivermos uma vela agora em março, superando ali os 25.300, aí tem a confirmação do rompimento desse Doji e uma disparada de preço até a região dos 32 mil dólares, justamente essa região aqui onde teve essa queda mais forte, né? Praticamente sem nenhum suporte. Então agora a gente teria uma subida também sem nenhuma resistência até essa região dos 32 mil dólares. Mas você ainda pode estar duvidando disso aqui acontecer em março, né? Ou seja, da gente ter uma vela muito fraca aqui, um mês praticamente no 0 a 0, precedendo uma forte alta no mês seguinte. Então vamos pegar todas as vezes que isso aconteceu na história do Bitcoin, no gráfico mensal. Então aqui vocês estão vendo justamente isso, é o gráfico mensal do Bitcoin, e marcado aqui na cor verde, na vertical, são todas as vezes que a variação daquele mês foi menor de 1%. Então o preço variou menos de 1% com relação ao mês anterior. Então vocês percebem que são gráficos parecidos com o que a gente está vendo, né? Velas parecidas com o que a gente está vendo justamente nesse mês. Ou seja, como vocês estão vendo no mês, esse mês atual de fevereiro, marcado também. Ou seja, variação menor do que 1%. O que aconteceu sempre na história após esses meses? Vocês estão vendo, né? Uma disparada de preço, uma sequência de altas aqui, fazendo o preço disparar muito fortemente, tá? Todas as vezes na história que aconteceu essa vela, né, no 0 a 0, essa vela Doji no gráfico mensal, vocês percebem que a sequência foi muito positiva para o preço. É por isso que eu estou confiante em relação a termos um março forte, rompendo a linha de tendência de baixa e gerando uma disparada de preço para essa faixa dos 30 mil dólares. Bom, e o que a matéria fala sobre o cenário negativo, o cenário pessimista para o preço? Caso o preço perca sua força e venha perder a mínima do Doji em 21.400 dólares, gravem esse valor, 21.400 dólares, seu preço deve buscar o suporte da linha de tendência de alta em 18.800 dólares. O que ele está falando é o seguinte, se o preço cair para baixo dos 21.400 desse Doji aqui, o preço vai cair para essa linha de tendência de alta que vem desde lá de 2019, tá vendo? Posicionada nos 18.800 dólares. E eu confirmo para vocês esse valor de 21.400 como um suporte relevante. E como é que eu confirmo isso para vocês? A gente abre o gráfico semanal do Bitcoin. Olha primeiro para esse gráfico aqui de baixo, tá? O que ele está mostrando? Por que essa linha azul dos 21.400 é relevante? Esse aqui foi a alta, né? O ponto mais alto. E a partir daqui o preço começou a desabar e não conseguia fazer um higher high, ou seja, uma alta mais alta do que esse ponto aqui. Ficou todo esse período, todas as semanas aqui, abaixo desse valor. Nesse momento aqui foi a primeira vez que
o preço fez um higher high, né? Fez um topo mais alto do que esse topo anterior. Isso aqui é uma virada de chave no gráfico semanal historicamente para o Bitcoin. Por quê? Porque, em geral, depois que ele faz esse higher high, esse topo mais alto aqui, ele não volta para baixo da linha azul. Vocês já vão ver aqui em cima exatamente isso acontecendo. Em somente uma vez na história, nesse momento, em 2015, isso aconteceu, tá? Em todas as outras vezes da história marcadas com esse cheque verdinho aqui, a gente teve justamente esse cenário. O preço rompeu, tá? Rompeu essa linha azul, formando um topo mais alto do que o topo anterior e nunca mais voltou para baixo dele. Tá? Então aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aconteceu o que eu estou falando, né? Um cenário positivo, e somente uma vez um cenário negativo. Então a probabilidade aqui é que realmente os 21.400 segurem o preço. Caso ocorra um rompimento, como aconteceu em 2015, aí a tendência é o preço desabar mais forte, né? Indo para aquela região, como a gente falou, entre 18 e 19 mil dólares. E para fechar essa minha teoria otimista com relação ao mês de março e a continuidade do preço do Bitcoin para 2023, eu vou trazer uma outra teoria, a teoria dos ciclos de 28 de novembro. Basicamente é o seguinte, pega aí no seu gráfico e todo dia 28 de novembro você marca essa linha na vertical aqui. Então, nessa primeira linha vermelha aqui, na vertical, é dia 28 de novembro de 2012, a próxima 28 de novembro de 2013, 28 de novembro de 2014 e assim por diante, tá? E o que você vai fazer? Você vai numerar cada vez que tem uma linha dessa. 1, 2, 3, 4. Aí volta outro ciclo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. E cada ciclo aqui tem uma tendência que se repete. Então, o primeiro aqui, entre 28 de novembro de 2012 e 28 de novembro de 2013, é o quê? É o número 1, que atinge, onde o preço atinge uma alta histórica, tá? Uma nova alta histórica, que é essa bolinha vermelha. Passamos para o ano 2 aqui, que é o ano do bear market, da correção. Então tem uma queda de preço. E a partir daí entramos no ano 3, o ano verde, que é o de acumulação. E aí entramos finalmente no ano 4, o ano azul, que é o ano da preparação para a próxima alta histórica, que só acontece no ano seguinte, no ano 1, né? Então, o preço começa a subir aqui fortemente. E isso vai acontecer em todos os ciclos. E a gente, nesse momento agora, a gente já está dentro do ano 3, do ano verde. E o que acontece sempre nesse ano é interessante. Vocês notarem, toda vez que a gente atinge o ano 3, o preço atinge metade da alta histórica. Tá? Então, aqui no primeiro ciclo, vocês vão ver que a alta histórica foi nesse ponto aqui, ao redor de $1.000, né? E o que acontece no ano 3 é que o preço finalmente retorna para $500, ou seja, metade de $1.000, correto? E aí, beleza, a gente passa para o próximo ciclo. A alta histórica foi nos $20.000 e é no ano 3 que o preço retorna para metade disso, $10.000, como vocês estão vendo aqui. Tá? E a gente está no ano 3. Qual é a metade de $69.000? $34.500. Isso indica que neste ano de 2023, né, até novembro, 28 de novembro de 2023, o preço vai alcançar o valor de $34.500. Né? Hoje a gente está em 23, $24.000, vai subir cerca de 40%, 45% para atingir esse valor de $34.500, caso os ciclos se repitam, e eles tendem a se repetir. Né? Então, essa é a tendência. O preço sobe, a gente não atinge uma alta histórica nesse ano 3, mas chega na metade do caminho, atinge pelo menos $34.500 ou passa um pouquinho disso, né? E aí, somente no ano 4, a gente começa a ver uma alta mais forte, mas a nova alta histórica só acontece nesse 1 aqui, ou seja, entre 28 de novembro de 2024 e 28 de novembro de 2025. É aqui que a gente vai ter um novo pontinho vermelho, uma nova alta histórica se formando. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como funciona o Bitcoin, e a gente está nessa distância de 13 meses para o próximo halving, já sinaliza para a gente um rompimento da linha de tendência de baixa do gráfico mensal, jogando o preço para cima, mas não ainda o suficiente para ultrapassar a alta histórica. A gente deve chegar na metade do caminho, como eu falei aqui, $34.500, que bate exatamente com as previsões que vocês viram nesse vídeo. A matéria falando em $32.000, eu mostrando para vocês ali a região dos $30.000, enfim, tá tudo focando numa mesma região, e é essa tendência que eu vejo agora para março e para os próximos meses com relação ao Bitcoin.